Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar as operações para inserir um elemento e excluir um elemento de uma lista simplesmente encadeada. Então, a operação para inserir um elemento na lista, ela consiste em incluir um elemento nessa lista caso ele ainda não esteja inserido. Então, essa é a ideia. Então, a implementação dessa operação, ela consiste em verificar se o elemento que a gente está querendo inserir já não está presente. Caso ele não esteja, a gente vai, então, criar um novo nó com esse elemento. Quero inserir o 5, a gente cria um novo nó com o 5. E aí, a gente cria lá um ponteiro e a gente vai começar do primeiro nó da lista e vamos até o próximo ser nulo, ou seja, vamos até o último elemento. E aí a gente vai pegar o campo próximo do último elemento e vai agora apontar para o novo elemento que a gente criou. E aí esse elemento vai estar agora incluso na nossa lista. Então ele agora é o último elemento. Vamos ver e entender como que a gente implementa computacionalmente essa operação. Bom, pessoal, então para a gente implementar a operação para inserção de elementos, a gente vai definir uma função que retorna um inteiro. Esse inteiro, na verdade, é para permitir que a gente retorne flag, indicando aí o status da operação, se deu certo, se não deu, se aconteceu alguma coisa. Então, vou chamar de lista inserir e aí a gente recebe o elemento a ser inserido e recebemos também a lista na qual o elemento será inserido. Bom, vou criar aqui duas variáveis do tipo ponteiro para nó encadeado. Uma é o nó e a outra é novo. Ambas são ponteiros para nó encadeado. Então, o nó é aquele nosso iterador e o novo vai ser a variável que vai guardar aí o novo nó que vai ter aí o elemento a ser inserido e esse nó vai ser encadeado na lista. Bom, primeiro passo para a gente executar essa operação é verificar se o elemento que eu estou querendo inserir já não está presente na lista. Então, para a gente fazer isso, a gente vai lançar a mão daquela função que a gente já criou anteriormente, que é aquela para obter o nó de um elemento procurado. Então, qual a ideia? Vamos usar lá o lista obter nó do elemento. E aí eu passo o elemento que eu estou querendo inserir, vou procurar ele na lista L. Então a ideia é essa. Se o cara retornado for diferente de nulo, se isso aqui acontecer, quer dizer que esse elemento já existe na lista. Então a lista L já contém, na verdade, esse elemento, porque a gente sabe que essa função aqui, que a gente programou na aula passada, ela só retorna nulo quando o elemento não existe. Quando o elemento existe, ele retorna a referência do nó onde aquele elemento está. Então, se retornou diferente de nulo, é porque aquele elemento existe. E se ele já existe, a gente não quer, nesse modelo aqui, inserir esse elemento em duplicidade. E aí, então, a gente vai retornar uma flag chamada elemento existente, informando que o elemento já existe. Ok? Vamos criar essa flag lá em cima. A gente chega aqui, define elemento
existente, -4. Sempre vamos trabalhar aí com flags negativas, tá, galera? Para a gente evitar aí problemas com operações que às vezes vão retornar realmente números positivos e a gente não quer ter esse tipo de problema. Então definimos aqui a nossa flag elemento existente. Então aqui a gente disse o elemento já existe, a gente não faz mais nada. O return ele diz que a nossa função termina por aqui. Agora, caso o elemento não exista, caso retorne, essa função retorne nulo, então eu não vou entrar nesse if, e aí a nossa função continua. Então, nesse caso, a gente tem que realmente inserir. E aí, eu vou, como primeiro passo, criar um novo nó. Então, eu pego aqui minha variável que indica um novo e chamo lá a minha lista criar nó. E aí, eu vou criar um novo nó passando o elemento a ser inserido. Eu vou criar um novo nó com o elemento que se deseja inserir, que foi passado aqui no parâmetro elem. Então eu passo ele para cá e agora o meu novo ele tem um nó com o elemento já inserido. Beleza, agora falta eu colocar esse elemento na lista, falta eu encadear esse elemento, ou encadear esse nó. Eu criei um nó novo, falta agora eu pegar e colocar, inserir esse nó na minha lista. Para isso, eu vou ter que encontrar o final da minha lista. Então, qual a ideia? Eu vou usar lá a minha variável nó, tá? E vou apontar ela para a mesma posição que L aponta, ou seja, aquele nó cego lá, o primeiro nó da lista. E aí qual a ideia? Eu vou avançar esse nó até que o campo próximo da estrutura apontada por ele seja nulo. Ou seja, enquanto for diferente de nulo, eu vou avançando. Para que isso? Para eu chegar, até o nó final da minha lista. E aí, nesse nó final, eu vou colocar um novo elemento. Então, enquanto nó campo próximo for diferente de null, o meu nó passa a apontar, ou seja, enquanto eu não tiver chegado no último nó, o meu nó passa a apontar para a mesma posição que o campo próximo da estrutura apontada por ele. E aí no final desse loop eu já vou ter chegado no último nó da minha estrutura, eu vou ter parado ali, e aí basta eu fazer o seguinte, ó. Pego aqui, o nó agora aponta para o último nó, eu faço o seguinte, nó campo próximo é igual ao novo. E aí a partir do momento que eu faço isso aqui, eu estou pegando o último nó, e o próximo dele, que era nulo, agora não é nulo mais. Ele aponta para o meu novo elemento, o meu novo nó que foi criado aí com o elemento que foi inserido. E aí agora esse novo nó já está incluído na lista. E como o campo próximo desse novo já é nulo, eu não preciso fazer mais nada, porque na criação do nó a gente já cria com o campo próximo nulo. Então agora o novo nó é o último elemento, é o último nó da minha lista. E nesse caso eu retorno sucesso, que deu tudo certo. Vamos lá em cima criar a nossa flag sucesso. Define sucesso. Ok, criamos aí nossa flag sucesso. E agora, vamos ver se a gente não tem nenhum erro de sintaxe. Vamos fazer um teste rápido aqui. Beleza, executou direitinho, então quer dizer que a gente não tem nenhum erro de sintaxe.
Vamos ver agora, né, como que essa operação funciona aí, vamos visualizar graficamente. Então o primeiro passo, tá, é isso que vocês estão vendo aí, ó, a gente tem o nó novo, lembrando que nesse ponto a gente já verificou que o elemento não existe. Tá? A gente já tem aquela certeza, já passou desse if aqui. A gente sabe que o elemento não está presente. Aí o que a gente faz? A gente pega aí o nosso ponteiro novo e cria um novo nó, né, da qual ele passa a apontar. Nesse caso aí a gente está inserindo o 12. Então a gente colocou o 12 nesse novo nó e ele foi criado. Tá? O passo seguinte é nós fazemos aí o nó apontar para o nó onde lista aponta, ou seja, o nó, né, esse nó cego aí, que é apenas o primeiro. E qual a ideia? Nós vamos percorrer usando aquela estratégia, né, de enquanto o campo próximo da estrutura, né, da qual o nó está apontando for diferente de nulo, eu vou avançando, ou seja, eu faço com que o nó seja igual, que o nó passe a apontar para onde o campo próximo, né, da estrutura que ele está apontando aponta. Então, ele vai nesse caso aí, nesse nosso exemplo, ele vai verificar, né, que o campo próximo da estrutura que ele está apontando, que é o nó cego, não é nulo. Então, o que ele faz? Ele passa a apontar para onde esse campo próximo aponta. Então, ele vai para o 19, ele verifica que o campo próximo ali da estrutura onde está o 19 também não é nulo. Então, ele passa a apontar para onde esse campo próximo aponta, né? Aponta para o mesmo lugar, que é, nesse caso, a estrutura onde está o 21. Então, ele chega no 21. E, nesse momento, quando ele chegou no 21, ele verifica que o campo próximo, tá, dessa estrutura para a qual ele aponta, que é o do elemento 21, é nulo. Ele aponta para nulo. E aí, nós chegamos então no último elemento da nossa lista. E aí o que a gente faz? A gente pega o campo próximo, né, da estrutura onde está o 21, né, que é a estrutura apontada por nó, e faz ela deixar de apontar para null e ela passa a apontar para onde novo aponta. E aí o campo próximo passa a apontar, né, para a estrutura onde está o 12. Então, a gente faz isso e a gente conclui, né, o encadeamento, ou seja, a gente incluiu dessa forma um novo nó com um novo elemento na nossa lista. Reparem que nesse momento a gente vê lá, ó, no finalzinho, como o novo nó já tem, né, o campo próximo dele apontando para nulo, a gente não precisa fazer nada, nossa lista já está finalizada, a gente já incluiu o elemento. Então, ao ponto que a gente fez aí o campo próximo da estrutura apontada por nó, que é o último elemento nesse caso, apontar para o mesmo nó onde novo apontava, né, que é um nó que a gente acabou de criar, a gente inseriu o elemento, encadeou, e agora a nossa lista já está com o elemento incluído. Ok, pessoal? Então essa é a operação para inclusão de um nó na nossa lista simplesmente encadeada. E agora nós vamos estudar a operação para remover um elemento de uma lista. Então a ideia dessa operação é excluir um elemento que nós queiramos da lista. A implementação dessa operação ela consiste primeiro em verificar se existem elementos na lista, porque se a lista não tiver elemento nó nenhum, não tenho que excluir, a lista está vazia, vou excluir o quê? E também verificar se o elemento que a gente quer excluir está nessa lista, né, está em algum dos nós. Se ele estiver, né, então, se a lista tem elementos e o elemento que a gente está querendo excluir está presente nela, aí a gente vai então criar um ponteiro, né, e vamos percorrendo nó a nó dessa lista, né, até achar o elemento que eu estou querendo excluir.
Uma vez que eu achei, a gente vai fazer o nó anterior ao nó onde está o meu elemento, ter o seu campo próximo apontando para o nó seguinte ao elemento que eu quero excluir. Assim, ele deixa agora de apontar para o meu nó e aponta para o próximo. Para eu poder retirar, eu tenho que primeiro fazer essa ligação. Então, ele vai apontar para o nó seguinte ao meu nó. E aí, uma vez que eu fiz isso, eu libero o nó da memória. Então, esse nó que eu estou querendo excluir, eu vou então liberar, desalocar ele da memória. Então, essa que é a ideia da remoção. Vamos ver como que funciona, e como que a gente implementa essa operação computacionalmente. Bom, pessoal, então para eu implementar a operação para remover um elemento de uma lista, eu vou criar uma função, que retorna um inteiro. Esse inteiro, na verdade, é para a gente poder retornar uma flag, dizendo se deu tudo certo, se deu alguma coisa errada, o que deu errado, se não foi possível fazer. Então essa é a ideia. E eu vou ter que receber por parâmetro, eu chamei de lista remover, eu tenho que receber o elemento a ser removido, e tenho que receber também a lista da qual eu quero remover esse elemento. Uma vez que eu tenho esses dois dados, eu agora vou criar dois ponteiros, iteradores, para poder navegar nessa lista. E antes de eu começar a operação para excluir o elemento, eu preciso verificar aquelas duas coisas. A primeira, se a lista não está vazia, e a segunda, se o elemento que eu quero excluir está na lista. Então, o primeiro passo é checar se a lista está vazia, porque se a lista estiver vazia, não tem o que eu excluir, não tem elemento nenhum na lista, vou excluir o quê? Então, eu uso aquela função que a gente já criou, lista número de elementos, passo a lista aqui, que é L, a lista que eu recebi. Se esse número de elementos for menor ou igual a 0, bastaria ser igual, não tem problema. Eu retorno uma flag dizendo lista vazia. Porque não tem mais nada que eu fazer, a lista está vazia. E a segunda verificação é se o elemento que eu quero excluir está presente na lista. Porque se o elemento que eu quero excluir não estiver presente na lista, não faz sentido eu excluir. É um elemento que não existe, não vou conseguir. E aí, então, eu uso a função lista obter nó do elemento, que é aquela que procura um elemento e retorna a referência do nó onde ele está. E eu vou procurar o elemento que eu quero excluir. E aí, nessa lista que eu recebi. E aí, caso essa função retorne nulo, quer dizer que essa função de busca não achou o elemento. E aí, se ela não achou o elemento, quer dizer que o elemento não está presente nessa lista. Então, não tem como eu excluir um elemento que não existe. Esse elemento não está aqui, logo eu não vou excluí-lo. Então, eu retorno uma flag chamada elemento inexistente, informando o elemento não existe. Então, são duas verificações que eu preciso fazer. Agora eu vou lá em cima criar essas flags aqui, definir essas constantes. Então, vou vir até aqui, eu vou colocar define elemento inexistente. Eu vou também criar lista vazia. Ok? Então, definir todas sempre com valores negativos, pessoal? Aqui eu defini alguns, vocês podem definir outros valores, não tem problema. É importante só que, naturalmente, esses valores sejam diferentes entre si.
tá? Então usem sempre valores negativos e não repitam o mesmo valor em duas constantes, né? Senão você não vai conseguir discernir qual é uma e qual é outra. Bom, uma vez que isso está verificado, né, uma vez que a gente tem a certeza que a lista não está vazia e que o elemento que eu quero excluir está lá, eu começo o processo. Então, o primeiro passo é pegar lá o meu ponteiro ante e eu vou fazer o ante apontar para o mesmo nó onde lista, né, onde o L aponta. Ou seja, aquele nó cego, aquele primeiro nó. E eu vou fazer nó apontar para o mesmo lugar que a estrutura, né, o campo próximo da estrutura apontada por ante aponta. Ou seja, o nó, né, cujo campo próximo lá do nó cego aponta. Então essa é a ideia. E aí eu vou agora fazer um loop enquanto nó for diferente de nulo. A ideia é que eu vou visitar cada um dos nós para verificar onde o elemento a ser excluído se encontra. E aí, quando eu achar, eu vou então fazer o processo de exclusão. Então, primeiro passo, vou verificar se é o elemento que eu desejo excluir. Então, se o campo elemento da estrutura apontada por nó for igual ao elemento que eu quero excluir, que foi passado aqui, se isso acontecer, o que eu faço? Eu faço o campo próximo da estrutura apontada por anterior ou ante, que é sempre um nó anterior ao meu atual. Eu preciso fazer isso para manter o encadeamento da minha lista. Eu faço ele apontar para o nó, né, o campo próximo, o mesmo lugar para onde o campo próximo da estrutura apontada por nó aponta. Ou seja, ele vai pular esse nó que eu quero excluir e já vai apontar para o nó seguinte. E aí, agora eu posso excluir o nó com segurança. Eu faço free nó. O free ele libera o nó da memória, desaloca o nó da memória. Uma vez que eu já fiz a operação, break, terminei, saio do loop, a gente não tem mais nada para fazer. Agora, caso o elemento a ser excluído não esteja nesse nó, eu preciso continuar andando aí com os meus iteradores. Então, eu faço o ante que marca o nó anterior, ir para o mesmo nó onde nó está atualmente, e eu faço nó ir para onde, apontar para onde o campo próximo da estrutura que ele está apontando atualmente aponta. Então, o nó seguinte. E, uma vez que eu fiz isso e o nó é diferente de nulo, eu vou fazer a verificação para o próximo nó, até achar o elemento. Porque eu sei que o elemento está aí, eu fiz essa verificação antes. E no final do loop, eu retorno sucesso, que deu tudo certo, eu consegui fazer a operação. A flag sucesso ela já está definida, a gente definiu na operação anterior. Então, a nossa operação está fechada. Vamos fazer um teste rapidamente, para ver se não tem nenhum erro de sintaxe. Ok, nenhum erro, tudo certo. E agora, para a gente entender melhor, vamos considerar esse exemplo gráfico que vocês estão vendo aí. A gente tem essa lista aí com 3 elementos, tá? O 19, o 32 e o 21. E eu quero excluir o elemento 32. Nesse caso, quando eu começo, eu estou supondo aqui que eu já passei por essas duas verificações. Tá? Eu já verifiquei que a lista não está vazia e que o elemento que eu quero excluir está aqui. E agora eu estou nessa linha. Eu faço o meu
ponteiro anterior, o ante, que é o que está em roxo aí, apontar para o mesmo nó onde lista aponta, ou seja, o nó cego. E aí, onde o L aponta, né? E faço o nó apontar para o mesmo lugar que o campo próximo da estrutura apontada por ante aponta, ou seja, o nó onde o 19 está. E aí eu parto, né, dessa configuração inicial rodando o meu loop. Então, primeiro, nesse caso, eu vou fazer a seguinte verificação. O campo elemento da estrutura apontada por nó é igual ao elemento que eu quero excluir? 32? Não é. 19 não é igual a 32. Então, nesse caso, eu não entro aqui no if, vou, né, para as linhas seguintes. O que as linhas seguintes dizem? Ante agora aponta, né, para o mesmo lugar onde nó está apontando, e nó passa a apontar para o mesmo lugar onde o campo próximo da estrutura apontada por ele aponta. Ou seja, a estrutura que ele aponta é a que tem o 19, e o campo próximo da estrutura que o 19 está aponta para a estrutura onde o 32 está. Então, ele vai apontar para onde está o 32. E aí a gente tem, né, essa configuração. E aí, novamente, a gente verifica, nó é diferente de nulo? É. Verificamos a condição do loop, a gente viu que é diferente. E aí, nesse caso, a gente pergunta, né, chega no if e pergunta: o campo elemento da estrutura apontada por nó é igual ao elemento que eu quero excluir? É. 32 é igual a 32. E aí a gente entra no if e a gente faz o seguinte, ó. A gente faz o campo próximo da estrutura apontada por ante apontar para o mesmo lugar onde o campo próximo da estrutura apontada por nó aponta. E aí a gente tem essa situação, ó. Reparem que o ponteiro, né, da estrutura onde o 19 está, agora ele pula o 32 e vai para o 21. Por quê? Porque o 32 vai ser excluído. E se o 32 vai ser excluído, eu preciso manter o encadeamento, ou seja, agora o elemento que vai vir depois do 19 vai ser o 21, porque o 32 vai sair fora da jogada, né? Vai ser removido. Então eu tenho que primeiro fazer esse encadeamento, tá? Para depois remover o elemento, senão eu perco a referência lista quebrada no meio. Então primeiro eu faço isso que eu falei, por isso que a gente precisa do ante, né? Porque a gente tem que fazer o campo próximo aí do anterior apontar para o nó seguinte ao nó que eu quero excluir, justamente para manter esse encadeamento. Para isso que eu preciso do ante percorrendo junto. E aí, uma vez que eu fiz, né, esse encadeamento, agora já está certinho, né, o 32 não faz parte mais da lista, ele já está virtualmente excluído. O que eu faço? Eu libero ele da memória, né, dou um free, e aí ele é excluído, né, ele sai da memória. E uma vez que ele sai da memória, agora a nossa lista fica aí só com dois elementos, né? A gente tem o 19, que está num nó, e logo depois vem o 21, né, que é a estrutura que está sendo apontada pelo campo próximo de 19, que a gente fez o encadeamento na rodada anterior. E nesse momento a nossa operação está concluída. Beleza? A gente fez aí a remoção de um elemento da lista. Ok, pessoal? Então, essa é a implementação aí da operação de remoção de um elemento de uma lista simplesmente encadeada. E a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido as operações que a gente estudou nessa aula. Revisem as operações, refaçam aí, implementem no computador de vocês, para que esse conhecimento fique bem fixado e fique bem entendido. Um grande abraço a todos e até a próxima.